Queridos irmãos, queridas irmãs, jovens irmãos do ideal consciencial de nossas vidas, é com muita alegria que eu rogo a Jesus que na manhã de hoje Ele me permita falar tudo aquilo que eu necessito ouvir, para que eu também possa, aproveitando da sua mensagem, tornar o meu coração um coração mais feliz. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a tristeza lhe empane os horizontes, a aflição se lhe intrometa nos passos, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise, a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe pareçam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por mais seja difícil, jamais desanime, porque o pior momento é sempre o momento de melhorar. São João da Cruz havia anunciado sobre esse aspecto dentro do coração humano. Falava sobre a noite escura da alma, aqueles momentos conflituosos que todos nós passamos, que não sabemos tomar para que rumo, que decisão, que direção iremos. E justamente por isso, aparece naquele momento, o momento aparentemente mais desafiador, supostamente mais escuro, o momento de melhorar. Aquele momento em que o apóstolo Paulo de Tarso, depois de ser decapitado nas águas salvianas, levantando-se ainda cego perispiritualmente, mas ciente de que já estava no mundo espiritual, nas linhas iluminadas da obra Paulo Estevão, Emmanuel descreve que o apóstolo dos gentios, encostado numa árvore, disse, em meio à sua cegueira temporária: ainda que eu tateie em densas trevas, é preciso mostrar fidelidade a Jesus. Logo depois, um clarão surge e a figura incólume de Pedro. Mais tarde ali, Abigail, Gesiel e os cristãos da primeira hora lhe aparecendo, lhe dando as boas-vindas pelo trabalho retamente cumprido. Estamos vivendo dias em que a nossa consciência está sendo convocada ao mais arguto dever de todos os tempos. O dever para conosco mesmo, para com Deus, para com o próximo. Um dever que, obviamente, fomos convocados há muito tempo, mas que hoje, no tropel
dos problemas que são apresentados diariamente dentro de uma sociedade superficial, cujos interesses são a aparência, o poder monetário, os nomes de destaque. E, consequentemente, para tudo isso, gera-se a violência, o desprezo pelo ser enquanto filho de Deus. E tudo aquilo que o egoísmo e o orgulho fazem, obnublando a percepção real da vida como dádiva divina. Exatamente esse tempo em que a tirania está estabelecida de outra forma, não a forma tirânica da época de Roma, pela águia dominadora de Césares, mas hoje a doutrina espírita vem para nos aclarar sobre as tiranias sutis do superficialismo, que tem avassalado tantos nos interesses transitórios e que tem tragado, inclusive, os chamados pelo Espiritismo. Dias tumultuados, com certeza. Talvez não tão tumultuados do ponto de vista das invenções ou das descobertas, quantos dias do século 17, 18 e 19. Foram 3 séculos imensamente agitados dentro da história humana. Séculos considerados como o período do cientificismo, a entrada do iluminismo e das teorias do conhecimento e da busca pela verdade. O homem estava cansado das dominações arbitrárias da teologia. E agora queria se declarar liberto de qualquer imposição que seja sobre ele. Mas como um coração despreparado, ao invés de se dedicar a refletir sobre si mesmo e buscar através dessa reflexão o que é a verdade imutável, o homem decretou contra a teologia uma nova forma de dominação, a dominação pelo intelectualismo frio do ceticismo. Depois do iluminismo e naquela época em que pungente era a ciência do pensamento das invenções, o século XVII, por exemplo, era o século do mecanicismo. Mecanicismo esse que estava expresso na arquitetura das cidades da Europa. As invenções estavam indo ao encontro de criações de máquinas. Máquinas que pudessem imitar o máximo possível o ser humano. E o grande símbolo do mecanicismo na área da arquitetura era, sem dúvida, o relógio. O relógio era uma invenção que, para aquela época, tinha uma conotação ainda mais importante. A arquitetura mudou, relógios começaram a ser colocados nas catedrais, relógios começaram a ser usados cotidianamente, e o relógio marcava este período em que tudo deveria ser analisado, contabilizado na precisão de um relógio. Não foi à toa que a fisiologia cresceu do século XVII para o século XVIII, impregnado deste movimento mecanicista. Que o corpo é essa máquina, diziam os pensadores daquela época. E a contribuição maior vem também do filósofo René Descartes. Ele, considerado por alguns o pai da
filosofia moderna. Foi quem também instituiu o chamado racionalismo. E ajudou numa diferenciação fundamental. A diferença entre corpo e alma, ou corpo e mente. Porque até antes, a ideia de corpo e alma estava muito atrelado. Então, os fisiologistas não podiam trabalhar. Porque mexer no corpo era mexer na alma, e mexer na alma ia contra os princípios teológicos da igreja. Com os estudos de René Descartes, com os avanços do seu pensamento, o racionalismo passou a tomar conta da ideologia dominante. E começou por aí mesmo disseminar as ideias deste homem-corpo como uma máquina e desta alma que está liberta depois que o corpo morre. Mas o mecanicismo, tanto quanto o seu racionalismo, não estavam conseguindo responder todas as ideias. E este racionalismo pregava uma questão fundamental. É possível chegarmos à verdade se utilizarmos do raciocínio, do conhecimento, e se começarmos a pesquisar, e ir cada vez mais a fundo em qualquer dúvida, em qualquer ideia, nós podemos chegar à verdade. Mas não é possível chegarmos à verdade se estamos preenchidos de ideias preconcebidas, dizia René Descartes. Por isso mesmo, ele, em seu livro Meditações, reescreve o que antes era a sua frase conhecida, penso, logo existo. Ele então reescreve em seu livro, sou, existo. Porque o pensamento pode mudar, mas o que eu sou, e isso é uma prova que eu existo. Mas ele foi confrontado com um desafio muito importante. Para que ele pudesse realmente chegar a um pensamento elevado dentro da ótica do racionalismo, ele preferia, antes de tudo, duvidar de tudo. E como se conseguisse, na linguagem moderna, nós utilizamos nos computadores, resetar. Se ele pudesse, ele conseguiria resetar-se, ou seja, tentar começar e mexer nos componentes das suas crenças e valores, e se ligar novamente para alcançar a verdade. René Descartes entendia que havia muitas coisas que ele pensava, que ele imaginava que poderiam não ser verdade. Poderiam estar atreladas simplesmente ao que a cultura me ensinou, ao que os meus pais, ao que o pensamento não tanto quanto esclarecido em tudo me ensinou. E por isso mesmo era necessário começar numa profunda dúvida. Mas não era uma dúvida do cético pela dúvida. Ele queria, antes de tudo, fazer aquela viagem interior, para saber se os princípios pelos quais ele acreditava faziam realmente sentido na lógica que ele apresentava em sua teoria. Então, entre dúvida e dúvidas, existe mesmo a vida, existe mesmo Deus? Como saber se eu estou aqui, se não é um sonho? Tudo isso criava de muitas e muitas perguntas a René, até chegar numa pergunta crucial: eu existo? Porque pode ser, pensava ele, que uma força demoníaca, escrevia ele, era um período ainda influenciado pelas ideias teológicas, e ele era um homem que acreditava em Deus, e tinha influência teológica também em seus escritos. Pode ser que uma influência demoníaca queira que eu acredite que eu existo, mas vai ver que eu também nem existo. E nesse ponto crucial, é que ele conseguiu o ápice para dar início de novo ao que ele chama da busca pela verdade dentro da reflexão racional. Sim, eu existo. Porque até mesmo se eu duvidar que eu existo, eu preciso pensar para duvidar que eu existo. Logo penso, logo existo. Então eu sei que existir não me traz dúvida. E foi a partir desse ponto em que René Descartes,
aceitando o que existia, que estava em algum ambiente, e que a partir daí ele progrediria em pensamentos, que ele então foi alcançando dentro de suas teorias, dentro de seu pensamento, a vertente racionalista que influenciou profundamente a Europa. Mas a razão não poderia explicar tudo. Eu posso até pela razão fazer ilações, chegar a pensamentos muito elevados, se existe ou se não existe pela lógica, mas tem coisas que eu só posso saber se é verdade ou se não é verdade quando eu experimento. Não é apenas o raciocínio que vai me dar as respostas. Eu preciso experimentar. Por exemplo, eu sei se alguma coisa é dolorida ou não é quando eu passo pela experiência da dor. Uma pessoa pode racionalizar quanto a perda de um filho é doloroso, mas ele não sente. A experiência, sim, me diz se a perda corporal de um filho, como eles pensavam à época, a ideia da imortalidade viria depois, com mais profundidade com Allan Kardec. A perda corporal de um filho realmente dói, mas para que eu possa chegar na verdade dessa dor, eu preciso passar pela experiência. Foi por isso que através das contestações aparece agora uma outra personalidade. Contrapondo com a ideia racionalista de René Descartes, surge no seio da Inglaterra um homem chamado John Locke. E ele, um dos grandes precursores do empirismo. A partir da experiência é que eu posso começar a entender o que é verdade. Logo, o que eu sinto é a verdade. E o que eu interpreto sobre o que eu sinto é que precisa se aproximar da verdade. Porque às vezes o que eu interpreto do que eu sinto não é verdade. Mas se eu tenho primeiro a experiência e depois eu reflito sobre o que eu passei, eu chego na verdade. Se eu simplesmente quero alcançar a verdade pensando e nunca passei nada, eu não posso saber se é verdade. De fato, era um pensamento também revolucionário, e que muitos aderiram àquela época. Em muitos pontos, René Descartes continuava dominando. Em outros pontos, o empirismo dominava. E entre essas duas questões, um fato importante. É que dentro do racionalismo de René Descartes, ele dizia que o ser humano já vinha com alguma essência, e por isso mesmo um certo conhecimento lhe trazia. E por isso mesmo trazia esse conhecimento, ele conseguia entender o mundo à sua volta. O empirismo negava completamente isso. O empirismo dizia que nós somos uma tábula rasa, voltando a Aristóteles, mesmo pensamento do discípulo de Platão. Somos uma tábula rasa. Nós nascemos e nascemos sem qualquer conhecimento de nada, sem qualquer noção de nada. E é à medida da experiência que nós vamos então adquirindo percepções, e das percepções noções até o conhecimento em si. Eram duas considerações muito antagônicas. E nessa agitação dos séculos 17, 18 e 19, essas duas correntes dominaram o pensamento de todos os estudiosos da época, a se somar com uma terceira corrente. A corrente do filósofo Auguste Comte, ou Comte. Auguste Comte também estaria ali se colocando entre os grandes pensadores destes séculos, trazendo a ideia do positivismo. Mas o positivismo se baseava eminentemente num ponto, a de que para que alguma coisa seja verdade realmente, é preciso que seja estabelecida com critérios inegáveis. E inegável é que esse critério não passe pelas impressões e interpretações. Não há interpretações. O que existe é o fato. E se aquilo pode ser comprovado 1, 2, 3 vezes, então eu posso considerar como verdade. Porque tudo que vem pelo caminho da interpretação pode apenas vir do objeto de uma opinião pessoal.
Isso infundiu, obviamente, e reforçou a filosofia do materialismo no século XIX. O homem agora estava cansado de qualquer explicação mítica, do pensamento mítico do passado, teológico, de um mundo feito de 6 dias, de gerações que vieram de Adão e de Eva. Não. Agora eu quero comprovações concretas. E ali estava estabelecido um perfil de uma humanidade racionalista, cética, e que agora só acreditava naquilo que via, que sentia, que presenciava. Não foi por outro motivo. Que diante dessas conquistas, sim, conquistas do pensamento, ainda não conquistas da moral, mas conquistas do pensamento, exatamente neste perfil de humanidade, é que surge em 1857 o Livro dos Espíritos. E naquele dia inesquecível, em que no ano de 1857, dava-se o alvorecer do nascimento de Camille Flammarion, que seria um dos contribuidores mais importantes também da codificação, e dava também o crepúsculo, ano da morte de Auguste Comte, como a dizer num símbolo que somente a sensibilidade pode interpretar, que este sol do meio-dia que surgia na humanidade, a terceira revelação, vinha para ressignificar todas as coisas. Todas as coisas que o pensamento mítico havia colocado. E todas as coisas que as interpretações céticas também haviam criado. Era um momento de duplo desafio para o professor Rivaio. Em um lado estava a teologia, e o outro lado estava o ceticismo. Uma grande fissão foi feita, e as duas forças antagônicas disputavam interminavelmente. A teologia, a força da igreja francesa em especificamente, passava por crises homéricas. Haja visto que nos séculos anteriores, a reforma de Martinho Lutero, que havia pregado as suas 99 teses em 1517, na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, havia anunciado uma reforma muito grande na história da humanidade. Ele seguiu os passos de um jovem tcheco, de nome Jan Hus, que por sua vez era discípulo ideológico de John Wycliffe, que não aceitavam mais a ideia de se pregar em latim, que não aceitavam mais a ideia de que teria que ter intermediários para falar com Deus. Influenciado por esses pensadores, Martinho Lutero, ao declarar as suas teses em público, declarava também numa época em que as cartas de indulgência, a forma como se poderia conquistar o reino dos céus, pagando o que podia e o que não tinha aos cofres clericais. E aquilo não só era uma afronta do ponto de vista espiritual, como uma afronta social, haja visto a pobreza dominante nos países, a crise que se estabelecia entre os reis. Então, naquele momento, Martinho Lutero, por conta das cartas de indulgência, por conta de várias incoerências políticas da igreja, faz a reforma, estabelece a mudança, e dali começa o protestantismo. É interessante analisar no painel da história como essas coisas acontecem. Exatamente a mensagem do Cristo, a época do Cristo, de amor, de justiça e de caridade, de mansidão e de humildade, exatamente essa proposta
300 anos depois do Cristo, após o decreto de Constantino, e também com a determinação do cristianismo instituído como igreja, aquela proposta de mansidão, de humildade, vai justamente para o lado oposto, ou seja, agora é da dominação e da arbitrariedade. Passados séculos, vem o Poverello de Assis, aquela estrela no centro da terra, iluminando a Itália, o mundo inteiro. E naquele momento, novamente a proposta de entrar em contato com a natureza, de estarmos nos unindo pelos corações, de buscar ser o menor dos menores, entender que no reino de Deus todos somos amados. E para que tantas guerras, tanto domínio? E justamente quando essa proposta começava a tomar os corações, depois da morte de Francesco, de Chiara de Offreduti, Clara de Assis, depois da morte, aqueles que estavam dentro do seio franciscano, não dizemos nem dos seios dominicanos, augustinianos, dos seios franciscanos. Décadas, séculos, foram começando a colocar os privilégios, começando a colocar as posições de destaque. É interessante, justamente o que foi dito com toda clareza, passa-se o tempo e os que vêm depois para continuarem o legado, voltam novamente e fazem todo o movimento para contrariar a proposta essencial. Não é de se estranhar, porque depois, justamente porque Martim Lutero pediu para que a humanidade entendesse a gravidade das cartas de indulgência, de se pagar, de se fazer dinheiro na igreja, o protestantismo surgiu disso, de pedir que esse materialismo fosse dissolvido de uma vez por todas. Vemos nos dias atuais quantas vezes o protestantismo, com exceção de grandes e belas comunidades evangélicas, de excelente conduta ilibada, inesquecível, mas os pequenos, os isolados, os personalistas, transformando as igrejas nas mesmas formas de cartas de indulgência, nos mesmos padrões da exploração. Interessante pensar isso. Justamente a proposta essencial, mais tarde, é contrariada pelos seus discípulos, os seus legados. E aí, neste ano de 1857, surge o Consolador prometido neste cenário teológico. Ao lado deste cenário científico, do pensamento raciocinado, do pensamento empirista, mas também de um ceticismo, de uma incredulidade total no espiritual. Neste momento, o desafio daquele homem que vê por primeira vez as mesas girantes. Não estava escrito que o desafio dele seria contrariar qualquer filosofia. De maneira alguma. Não estava escrito que o desafio dele seria afrontar a igreja. De maneira alguma. Não estava escrito que o desafio dele seria contradizer os pensamentos míticos e místicos que ainda influenciavam, como até hoje, de certa forma, influenciam. De maneira alguma. A semelhança da fala de Jesus, ele não vinha destruir, mas ele vinha cumprir. E naquele momento da publicação do Livro dos Espíritos, estaria estabelecido agora na humanidade
uma comunhão de pensamento jamais vista na história de todos os tempos. Porque como um verdadeiro feixe de varas, estabeleceria a luz nos pontos mais obscuros do pensamento das criaturas. Senão, vejamos, de um lado a teologia dizia que a vida começa no corpo e que o homem apenas tinha o destino do inferno ou do céu ou do limbo, se estivesse a ser julgado depois. E estabelecido o primeiro ponto do Livro dos Espíritos, que é a existência de Deus, da primeira parte, demonstrando que a providência divina não estava agindo diretamente na criatura para puni-la, nem para exaltá-la, mas que a providência divina agia dentro de leis, leis amorosas para todos os filhos de Deus. E este ponto foi fundamental, porque até então, todo o pensamento teológico e todo o pensamento filosófico havia estabelecido o que Deus era. O Deus da cultura grega, o Deus das culturas antigas, o Deus da cultura medieval, todos os homens haviam dito que Deus era. Mas o Livro dos Espíritos modificou completamente esse parâmetro, quando Allan Kardec, questionando as entidades venerandas sobre Deus, e estabelecendo os atributos de Deus. Que nós, enquanto criaturas limitadas, não podemos dizer o que Deus é, haja posto que somos criaturas limitadas querendo abarcar o eterno. Porém, nós já podemos saber o que Deus não pode deixar de ser. Este Deus cósmico, sem aparências exteriores, que vibra amor através de suas leis, pelos seus atributos. Imutável, eterno, soberanamente bom, justo, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imaterial. Entre muitos outros que Allan Kardec pergunta e os espíritos respondem. Não é apenas um ou outro atributo, são muitos, mas dentro dessa classificação pode ser considerado. A partir desse ponto, em que Deus não é aquilo que eu invento dele, como diz Voltaire. Eu não acredito no Deus que os homens fizeram. Eu acredito no Deus que fez os homens. Então, o primeiro ponto é colocar que da ideia de um Deus que estava aparentemente sobre o patrimônio da teologia, Allan Kardec traz a existência de Deus para o patrimônio das leis naturais. E o que significa isso? Foi trazendo todos os conceitos colocados em várias épocas da humanidade para um território. O território das leis naturais. Esse mesmo território que a ciência podia estudar. Esse mesmo território da confirmação. Esse mesmo território da busca da convicção. E por que Allan Kardec, trabalhando isso, através da revelação, descobrindo essas leis profundas que estavam sendo reveladas a ele, compreendeu que não poderia realmente o Espiritismo ficar no território da teologia, porque os homens novamente criariam dogmas, formas exteriores de desenvolvimento do que é eminentemente interior. Então, nem um culto dogmático, nem cientificismo frio, deveria ser uma doutrina. Doutrina filosófica, religiosa, mas também científica. Por que científica e filosófica? Porque estava no território das leis naturais. E tudo que está no território das leis da natureza, tudo que está nesse território possível de ser averiguado, tudo que está no território possível de ser avaliado, pode ser conquistado.
Tudo que fica no território do mítico, do abstrato, não há como vir para o concreto. Fica tudo muito genérico. E aí estabelece uma das grandes mudanças para a humanidade. É que em O Livro dos Espíritos, ele não é um livro de texto contínuo. Ele é um livro de perguntas e respostas. E isso muda completamente as coisas. Um livro de texto contínuo daria a ideia de que ele estaria estabelecendo toda a verdade. Estaria dizendo exatamente o que é e o que não é, como se fosse uma encíclica papal. E de maneira alguma, era essa a proposta. Allan Kardec deveria, naquele momento, estabelecer das 1019 perguntas, possíveis 3.000, 4.000, 5.019 perguntas, para a humanidade continuar perguntando para o universo, e o universo sempre respondendo. Ele estava abrindo uma porta, ele não estava fechando um conceito. E exatamente essa é a diferença. Porque antes, o território em que o homem estava trabalhando era sempre de confrontação, querendo estabelecer a sua verdade. E naquele momento, Allan Kardec estava unindo todos os pontos, colocando Deus como um ser existente no universo, mas também colocando na terceira parte de O Livro dos Espíritos as leis naturais. Ora, com o estabelecimento das leis naturais dentro da obra O Livro dos Espíritos, pode-se entender o que ele fez a benefício, e os espíritos, obviamente, tutelando-o, a benefício do nosso futuro. Colocando sobre leis aquelas perguntas, e entendendo lei de sociedade, lei de trabalho, lei do progresso, lei de destruição ou transformação, estabelecia naquele momento, dentro do território das leis da natureza, que o homem agora é artífice do seu próprio destino. Que não existe mais a ideia de que existe uma visão pecaminosa que a teologia trazia, mas agora é a visão da ignorância de si mesmo. A teologia traz a ideia de que se nós não cumprirmos, nós estamos em pecado. E quando estamos em pecado, nós não somos salvos. A filosofia não. A filosofia não estabelece o problema em pecado algum. O problema está na ignorância. Quando nós ignoramos, essa ausência do conhecimento é que nos leva ao sofrimento, como dizia Siddhartha Gautama, o Buda. Mas a ignorância faz parte de um processo que está inserido nas leis da vida. Basta que o homem busque saber o que ignora e conhecer aquilo que deve conhecer diante das leis da vida, que de tempos em tempos a sua ignorância vai sendo transformada em conhecimento cada vez mais, e ele alcança o que dá ao homem o pleno dever da lei de progresso. O que estabelece uma grande justiça. Porque a ideia teológica tirava a justiça do homem. O homem não seria justificado. Independe se a criança morre com 5 anos ou com 6 anos. Se ela não fez o bem na terra, para onde vai? A lei de justiça estava ali completamente confusa e destituída. Mas com o estabelecimento da gênese do espírito, que foi patrimônio do estudo de Allan Kardec para a humanidade, isso tudo se modificou. Foi exatamente porque Allan Kardec foi no cerne da existência de Deus e dos atributos de Deus, é que ele pôde avançar nos outros cernes da questão. Se Deus é imortal, imaterial, eterno, imutável, onipresente, onisciente, e tudo mais quanto atributos que possamos dizer, Deus é justo ou não? Ora, foi justamente pelo estabelecimento da visão das leis da vida, da natureza, fora dos conceitos filosóficos, que Allan Kardec foi buscar a resposta. Olhando-se para a natureza,
o equilíbrio de todas as coisas, a beleza das galáxias, da flor, das flores, tudo é equilíbrio, tudo é bom. Onde está o mal, se não dentro da criação do pensamento humano? Mas ele pegou essa informação e de novo trouxe para o território das leis naturais da vida. Não dogmatizou. Ou seja, ele colocou o fato do ser humano ter criado o mal como um processo que ele mesmo pode melhorar. Não era o mal criado pelo Lúcifer, o anjo decaído da teologia, jamais. O mal, ele é fruto dessa ignorância de si mesmo, o que é um padrão de uma lei que o homem é convidado a exercer, a lei do trabalho, para sair da ignorância. Novamente, o Espiritismo dava ao homem a capacidade de arar com as próprias mãos a plantação do seu futuro. Mas não parou por aí. Estabelecendo Allan Kardec, através da lei da reencarnação, coloca também a reencarnação dentro de leis naturais. Porque antes do Livro dos Espíritos, a reencarnação era patrimônio, entre aspas, do misticismo das filosofias orientais. A reencarnação hindu, a reencarnação do budismo e outras seitas dava a ideia de que era apenas uma invencionice para justificar as situações da vida. Mas com o Espiritismo, não. Estabelecendo as informações sobre a reencarnação e questionando com muita propriedade os espíritos, por exemplo, ele oferece, dentro de uma lógica, que a reencarnação é sim um dos mecanismos que mostram o porquê das causas e dos efeitos atuais e anteriores das aflições. Mas também tomou a lição, o pensamento da reencarnação, e não estabeleceu nenhum nível de dogma, colocou também dentro das leis naturais. Ou seja, a reencarnação não é patrimônio de uma cultura, de uma religião, ela é um fato. Um fato que, após entendido, compreendido, comprovado, venha a tomar uma proporção mais importante do que qualquer outra visão de reencarnação das outras religiões. É que com a reencarnação, não apenas a justiça divina se faz presente, mas a personalidade se dilui. Que importância tem os reis com as suas coroas? Que importância tem os papas com seus báculos? Que importância tem o cientista com seus diplomas? Tudo isso na efemeridade de um tempo na Terra se dilui. E novamente o espírito volta em outras reencarnações e posições bem inferiores. Aquela ideia da personalidade que a aristocracia do nome, do poder trazia, em nada significava agora, quando se compreendia com todo o coração, com toda a profundidade a reencarnação. Que na verdade não é o nome que temos, a posição que estamos, agora quem as pessoas nos consideram. Eu sou o viajor do tempo e do espaço. Eu sou um andarilho das galáxias. Estou passando por esse momento, por esse nome, por esse CPF, mas eu não sou o nome, eu não sou o meu CPF. Eu sou muito mais do que isso. É uma contribuição que nenhuma outra doutrina havia dado antes. Porque por mais que as outras doutrinas haviam colocado suas interpretações, ainda parava no personalismo. A importância pessoal daquela pessoa. Para o Espiritismo, nenhuma importância havia nisso. Tanto é que em todo o trabalho do codificador, ele recebeu várias cartas. Cartas que diziam que ele era o chefe do Espiritismo. E que ele recusou terminantemente. Recusou em todas as situações. E esclareceu. O Espiritismo é estabelecido em leis naturais da vida. Não há chefe para as leis naturais. Não há chefe no Espiritismo. Mas o que realmente esse trabalho de Kardec em ter colocado tanta coisa para as leis naturais, dentro do território das leis naturais, contribuiu com a nossa transformação moral?
é que entre os capítulos do Livro dos Espíritos, ele se atinou na lei de perfeição. Antes de o Livro dos Espíritos, isso era inimaginável. Porque a lei de perfeição, segundo aquela ótica, estava estabelecido num critério em que o espírito imortal, através das sucessivas reencarnações, chegaria mais cedo ou mais tarde à plena iluminação. Mas as ideias anteriores a esse pensamento estabelecia que o indivíduo não chegaria perfeito depois da morte. Ele chegaria e seria condenado para sempre ao inferno e para sempre ao céu, se foi bom. Mas Allan Kardec também, através dos estudos, instituiu que sim, que depois da morte não vamos considerar que vamos chegar perfeitos, mas depois da morte, da outra reencarnação, e de quantas forem necessárias, nós um dia seremos perfeitos. Novamente, estabelecendo que está em nossas mãos a capacidade de mudança, a capacidade de verdadeiramente ser feliz. E dentro de todas essas leis, há uma lei que não é colocada em um Livro dos Espíritos, mas ela está estabelecida em tudo. A lei de responsabilidade moral sobre os nossos atos. E é interessante analisar que quando Allan Kardec colocou aquele capítulo, Lei de Perfeição, ele também estabelece que esse aperfeiçoamento só pode começar e ser verdadeiro se ele vier dentro de um viés íntimo, de reconhecimento de nossos vícios, sem nenhum tipo de sombra do ego. Ou seja, reconhecimento sincero. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, naquela colocação notável de Santo Agostinho, que ele oferece o meio prático, conforme o nosso Lacordaire disse ontem. Fazei o que eu fazia na minha última encarnação. Todos os dias eu passava em revista os meus deveres. E quando terminava de ver os meus deveres, no outro dia eu percebia que a minha lista de deveres era maior, não era menor. Mas por quê? Porque depois de um outro dia que eu passo a lista e vejo que cumpri os meus deveres, no outro dia o meu dever é bem maior? Não deveria ter, entre aspas, sanado os deveres e pronto? Essa visão do pronto é uma visão teológica. A visão de que estamos prontos e acabados. Como o indivíduo que nasce pronto no corpo e agora praticamente está destinado ao futuro, sem remissão. Não. É porque todas as vezes que nós cumprimos um dever na consciência, o Espírito Lázaro, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai explicar. O dever é o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. Toda vez que nós cumprimos um dever na consciência, o que estava oculto, o que estava obscuro, ele se amplia. E começamos a ver deveres que não víamos antes. Então, deveres menores que passavam despercebidos, começam a ser percebidos porque os deveres mais evidentes começam a ser cumpridos. E todas as vezes que nós começamos a cumprir esses deveres, mais deveres são apresentados. E pela lei da autorresponsabilidade amorosa comigo mesmo, eu faço então o empenho de cumprir esses deveres que vão aparecendo mais e mais todos os dias, seguindo a parte da lei de perfeição, fazendo o aperfeiçoamento. Mas eu não posso me aperfeiçoar se eu não reconheço a utilidade de tudo isso na minha vida. Foi por isso que após a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857,
Allan Kardec começa a receber as mais duras críticas e, pasmem, daqueles que estavam mais próximos dele. Logo após a publicação do Livro dos Espíritos, Caroline Baudin, Jules Baudin e Ruth Jaffé, as médiuns da codificação, em especial Ruth Jaffé, ficou profundamente contrariada, porque o seu nome como médium não foi na obra. Ela que havia ajudado mais de 1/3 enquanto médium, não teve o seu nome na obra. E ela havia reclamado isso para Alexandre Aksakov, o grande escritor, que 6 anos depois da morte de Allan Kardec revela esse fato. O codificador não pôde dar uma resposta a Ruth Jaffé, mas ele tinha dado essa resposta a alguns amigos íntimos antes de sua desencarnação. O fato dele não ter colocado o nome dos médiuns nas obras tinha 2 motivos especiais. É que o primeiro motivo, evitar que as médiuns sofressem qualquer repressão, sofressem qualquer ataque de uma sociedade completamente materialista e outra teológica e que estavam perseguindo. Mas um outro motivo ele também revela. É para evitar que as médiuns achassem que elas tinham propriedade sobre as mensagens. A mensagem era dos espíritos. Ele havia apagado o próprio nome de eminente professor Rivaio, para dar um nome desconhecido a todos na época, Allan Kardec. Por que as médiuns, naquele momento, em especial Ruth Jaffé, se tomou de tanta contrariedade? Não demorou muito para o professor Rivaio saber a questão. É que no seio dos espíritas que se formavam também ali o núcleo dos espíritas imperfeitos. E no ano de 1857, chegamos ao ano de 1861, com a publicação do Livro dos Médiuns. E há de se notar uma coisa interessante. São datas muito próximas relativamente uma da outra. Mesmo assim, uma doutrina tão nova, ainda com o Livro dos Espíritos sendo compreendido, ou pelo menos lido pelas pessoas. Allan Kardec, em um Livro dos Médiuns, já coloca um capítulo, um subtítulo, Os Espíritas Imperfeitos. O que fez o codificador de 1857 a 1861 colocar esse subitem? É porque ele já percebia no movimento interno o que significa os espíritas que não estavam compreendendo e, sobretudo, sentindo o espiritismo. Início do texto Os Bons Espíritas, logo após o capítulo O Homem de Bem, em que Allan Kardec faz questão de colocar os bons espíritas e o homem de bem no título do capítulo Sede Perfeitos em o Evangelho segundo o Espiritismo. É novamente o codificador tocando um ponto central internamente aos espíritas. É novamente uma voz alerta do codificador. E ele começa o seu escrito em a mensagem Os Bons Espíritas, dizendo assim: o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva realmente aos resultados acima expostos. Ele estava falando de todo o perfil psicológico, moral da mensagem de homem de bem que está no Evangelho. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Como era importante para aqueles que estavam diante
não de uma doutrina de contradição do conhecimento humano, mas numa doutrina de libertação da consciência de uma vez por todas. E não precisamos ir longe para chegar nesse raciocínio. Foi justamente porque Allan Kardec colocou a imortalidade como objeto de estudo, enquanto o astrônomo tem objeto de estudo as galáxias, o biólogo as células, o oceanógrafo o oceano, e assim sucessivamente. O objeto de estudo desse pesquisador foi o mais ousado da história da humanidade, foi o espírito imortal. E como objeto de estudo é o espírito imortal, nós podemos saber que o espírito imortal, o seu território, não é o átomo, não é a célula, não é substância. Qual é o território de mais profunda pesquisa do espírito imortal? É a sua moral. A imortalidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a mediunidade, tudo isso não foi objeto de estudo de Allan Kardec. Foram recursos para ele ir a fundo no objeto de estudo dele, o espírito imortal. E veja, meus irmãos, quanta incoerência as criaturas fazem. Não estudam e falam o que acham de uma maneira drástica e de uma maneira ofensiva. Às vezes enxergamos pela internet as criaturas colocando que Allan Kardec foi preconceituoso, que Allan Kardec privilegia a raça branca em detrimento das raças chamadas indígenas, os hotentotes, enfim, as chamadas raças mais rústicas, ligadas à terra, na África também. Então ele era preconceituoso. Porque em dados momentos das obras kardecianas, do Pentateuco, Kardec diz, então, a raça inferior, a raça superior, isso e aquilo. Só que quando se coloca dentro da ótica, o espírito imortal não tem raça. Não existe aquele que tem raça tal, raça tal. É uma classificação do ponto de vista de estágios de aprimoramento intelecto-moral, mas pode haver espíritos iluminados em qualquer raça. E Allan Kardec diz isso. Não é esse o fato. Então, a criatura traz uma ideia materialista, sem entender que toda a visão do codificador foi imortalista. Qual é a raça? Passamos por diversas, mas não somos nem homem, nem mulheres, não somos nem brancos, nem índios, nem negros, nem asiáticos. Isso também é uma conquista sui generis. Porque a reencarnação, a imortalidade da alma, a existência dos atributos amorosos de Deus, tudo foi para o território das leis observáveis, das leis analisáveis da natureza. Allan Kardec nos deixou um legado imperecível. A de que o conhecimento, tão falado por René Descartes, a experiência, tão falada por John Locke, só podia ser compreendida se estivesse na tríade da revelação. Ou seja, a partir do momento que o espírito imortal reencarna e desencarna, ele adquire conhecimento, ele passa por experiências, mas ao mesmo tempo ele recebe revelações, em dois ângulos. A revelação intuitiva da sua realidade, que ele utiliza como vozes alerta na terra quando está reencarnado, e as revelações do mundo espiritual, dizendo da realidade da vida. Este patrimônio o Espiritismo ofereceu ao mundo, mas o mundo ainda não conhece. O mundo ainda acredita que todas as coisas que são formadas estão estabelecidas e prontas. O Espiritismo veio dizer terminantemente que nada do que os nossos olhos abarcam estão parados, estão prontos.
tudo está correndo num grande fluxo de movimento. Estamos em movimento constante de transformação. E é exatamente esse ponto da autotransformação que Allan Kardec, muito ocupado em os espíritas não colocarem a doutrina espírita de novo no dogma, ou de novo no ceticismo, porque somos espíritos aprendendo a nos tornar espíritas agora, trazemos ainda muitos comportamentos teológicos, trazemos ainda muito comportamento cético, e isso influencia ainda a nossa vida. Por isso Allan Kardec se ocupou em colocar na obra o Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos de luz moral para o planeta, com a essência do pensamento moral de Jesus, os bons espíritas. Ali ele também faz uma página do que os espíritas têm feito equivocadamente. Se gostam, por exemplo, da doutrina, gostam do que ela diz. Mas se gostam do que ela diz, muitas vezes não aplicam a si mesmos. Essa talvez seja uma das nossas mais desafiadoras e verdadeiras estruturas que estão obnublando as nossas crenças e os nossos valores para melhor. Dizemos estrutura porque a estrutura do nosso pensamento merece a iluminação. A forma como nós pensamos hoje sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as coisas, precisa sim de uma mudança para melhor. Porque está entrelaçada em crenças e valores que às vezes não nos fazem feliz. E é esse o ponto central. Quantas vezes eu tenho dado vazão ao ego, às minhas paixões inferiores, mas quantas vezes isso me fez feliz? Quando nós não compreendemos a capacidade de nos autotransformar, nós vamos para o pensamento teológico. Eu, espírita, fazer uma coisa dessa? Que pecado! Eu me reprimo, eu me culpo. Ou vamos para um pensamento cético. Isso não é nada demais. E aí utilizamos do pensamento espírita para criar sofisma. Eu tenho tantas reencarnações, quando tiver a outra eu resolvo isso. Allan Kardec teve cuidado de fazer essa pergunta em O Livro dos Espíritos. Sobre esse pensamento. Dos que pensam que já que tem outra reencarnação, eu posso deixar para amanhã, qual que é o problema? De uma forma popular, a gente diria isso. Mas os Espíritos respondem: este é o pensamento do egoísta. E nada mais pensa além do que o materialista. Porque pensar, por exemplo, que se na outra reencarnação eu posso melhorar, já que eu tenho várias, é ser tão materialista, ou talvez até mais, com a gravidade do que já se conhece, do que o materialista em si. Porque sabendo dos benefícios de melhorar agora, e do compromisso espiritual que agora nós temos, ele deixa para depois. Foi por isso que amorosamente os espíritos benfeitores nos trouxeram em O Evangelho segundo o Espiritismo todo o compêndio de virtudes descritas no Evangelho: benevolência, caridade, docilidade, tudo está lá. Porque a partir do momento em que Allan Kardec, na pergunta 919, diz que existe um meio prático para a gente se aperfeiçoar, o nosso aprimoramento moral saiu de novo do território alheio e veio diretamente para o território das leis naturais. Ou seja, aprimorar o nosso eu moral é algo plenamente possível, viável e concreto. E sobre isso, o Evangelho segundo o Espiritismo faz o maior tratado
de virtudes que se tem notícia até hoje. Porque através desse conhecimento do ano de 1864, da publicação de 15 de julho de o Evangelho segundo o Espiritismo, 15 de abril, perdão, do Evangelho segundo o Espiritismo, o que acontece? As virtudes chegam na cidadania de concretude para a humanidade. Não são mais abstratas. Desenvolver virtudes agora não é uma ideia que ficou presa no mito da caverna de Platão. Não é o mundo das ideias mais. Há um meio prático. Há um jeito de se fazer para desenvolver a virtude. E quem estará nos ajudando, nada mais, nada menos do que as soberanas leis do universo. O homem não tem agora que se preocupar em ir a algum ponto sem saber onde ele vai chegar. A partir de agora, como espíritas, eu sei porque eu estou me aprimorando. Eu sei porque eu estou desenvolvendo virtudes. Porque a imortalidade está provada. A justiça divina está clara. A onipresença de Deus está patente em todas as coisas. Eu sei por que eu mereço desenvolver virtudes. Saiu do território do medo de ir para o inferno. Saiu do território do ceticismo, da negação, porque isso não adianta nada, a vida depois acaba. Tudo isso diluiu. O Espiritismo nos colocou agora num patrimônio que antes ninguém havia imaginado. O de espíritos cósmicos. Nós ganhamos cidadania universal com o Espiritismo. O planeta entrou em cidadania universal. Quer ver um exemplo? Provamos. Em todos os planetas do universo existe reencarnação? Sim ou não? Em todos os planetas do universo habitável existe imortalidade da alma? Imortalidade. Sim ou não? Sim. Em todos existe a comunicabilidade com o mundo dos espíritos? Sim. Em todos existe também vida, pluralidade dos mundos habitados? Sim. O que é que isso tudo tira da doutrina espírita? Nada. Tudo está dentro da doutrina espírita. Ou seja, há um momento em que todos os mundos, com essa programação de evolução, vai alcançar os mesmos pensamentos que o Espiritismo nos oferece hoje. Não importa se o nome será Espiritismo, não importa os nomes que darão a esses mundos, mas o pensamento de reencarnação, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade com o mundo espiritual, porque o mundo espiritual aqui em qualquer lugar, é o mundo causal, que pré-existe, existe e sobreexiste a tudo. É o mundo espiritual. Então, como um feixe de varas, todas as coisas dispersas e todas as coisas que estavam equivocadas dentro do que o homem foi criando, o mundo espiritual veio reajustando. E chegou a doutrina espírita. No começo, o mundo espiritual reajustou com a vinda de missionários. Mas depois, com a doutrina espírita, veio com a vinda de uma codificação, de um pensamento. E aí, nós nos perguntamos: para onde eu vou com tudo isso? Agora que eu tenho certeza que o desenvolvimento das virtudes não é um aspecto abstrato, que a doutrina espírita me colocou dentro do território das leis naturais. O meu maior compromisso é me tornar um espírito natural, ou seja, que vive as leis naturais da vida. Que começa a perguntar, em qualquer situação da existência, se isso está diante das leis naturais. E é através deste pensamento que Allan Kardec, na mensagem Os Bons Espíritas, estabeleceu a frase que nós tanto conhecemos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações.
Esforços esses, cheios de suavidade, de leveza, de ternura e de paz. Esforços esses que estão com o auxílio de leis divinas nos ajudando desde o princípio da nossa existência. Esforços esses que não devem ser esforços de dor, como se eu estivesse sendo obrigado. Mas como eu posso ser obrigado a seguir uma lei feita por Deus? São esforços em empreender esses esforços para dominar as minhas más inclinações e me conhecer cada vez mais. Não é por outro motivo que nós temos uma outra divisa. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Para que nós possamos alcançar a categoria de bom espírita. Não é necessário que nós estabeleçamos exigências de perfeição dentro de nós. Bastará um ponto central: sinceridade de propósito. Reconhecer que nós não temos todas as respostas, que estamos construindo ainda o ser moral que queremos ser, mas de uma vez por todas, estabelecer um acordo consciencial com a verdade. Independente do que acontecer comigo, eu vou reconhecer que eu preciso me melhorar. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha fazer companhia, a aflição se lhe intrometa nos passos. Não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por mais seja difícil, jamais desanime. O nosso pior momento é sempre o momento de melhorar. Bons espíritas, somos todos nós convidados a isso. E conta-se que, tocado por essa mensagem de tanto amor de Allan Kardec a todos nós, um espírito cancioneiro, numa noite de luar inesquecível, pegou a sua viola, dedilhando a meio ao agreste brasileiro, no Nordeste, cantou: ó meu Deus, como é tão triste quem a fé não cultivou. Deixou a alma de lado e pelo corpo interessou, se esquecendo que a ampulheta do tempo não para não. Por mais lindo seja o corpo, é enfeite, tomba morto, rumo à degradação. Alguns querem o destaque, honrarias e louvor. Montam um palco da vaidade e desfilam o seu valor, se esquecendo que a vida é um rio que corre além. Mandam, desmandam, embargam, mas na terra existe um fato: ninguém é melhor do que ninguém. Outros querem o poder sem saber como usar. Querem tudo nas mãos ter, querem a todos controlar, se esquecendo que o tempo rói toda a estrutura.
São loucos gritando ao vento, cheio de dor e tormento, rumando para a sepultura. Certamente os amigos devem estar se questionando. Estes são materialistas, vivem só no desengano. Mas lamento informar que essa postura de ateu não são os materialistas que preenchem largas listas, mas sim os espiritistas que esqueceram-se de Deus. Muita paz.